A jovem parou de responder às mensagens e seus familiares ficaram alarmados. Logo, a polícia entrou no caso e rapidamente conseguiu desvendar esse mistério. Mas o que aconteceu depois começou a parecer mais uma série policial do que um caso real. E quando toda a verdade veio à tona, essa história indignou o país inteiro. Amigos, depois de assistir, recomendo que deem uma olhada no meu canal do Telegram, onde publico diariamente para vocês notícias criminais interessantes de todo o mundo, sem censura. O link está na descrição. Andrea Aylber nasceu em 17 de abril de 1991 na cidade americana de Flint, Michigan. Quando ela era pequena, sua mãe faleceu e algum tempo depois, seu pai se casou com outra mulher. Mais tarde, eles se mudaram para uma pequena cidade chamada Otisville, onde Andrea terminou o ensino médio. Depois disso, a jovem conseguiu um emprego em um supermercado que ficava perto de sua cidade. Ela pensou em entrar para a faculdade, mas naquele momento ainda não tinha decidido o que queria fazer no futuro. Por esse motivo, continuou trabalhando no mesmo lugar, economizando o máximo possível para sua educação. Foi nesse supermercado que ela conheceu seu colega, um rapaz de 19 anos chamado Kenneth, e logo o casal começou a namorar. Em novembro de 2011, quando Andrea tinha 20 anos, sua tia e seu tio saíram da cidade e pediram para que ela cuidasse da casa deles. Naquela época, ela ainda morava com os pais, então Andrea decidiu se mudar para a casa dos parentes até que eles voltassem. Nos primeiros dias, seu namorado e um amigo em comum iam visitá-la. Eles assistiam filmes, conversavam e se divertiam juntos. Depois disso, Andrea e Kenneth decidiram passar o dia seguinte juntos e combinaram que ela iria buscá-lo na noite de 14 de outubro. No entanto, pouco antes do horário combinado, ela escreveu para ele dizendo que não poderia buscá-lo e pediu que ele fosse até a casa dos parentes dela sozinho. Ela também pediu para ele trazer alguns DVDs de filmes. Kenneth chegou lá por volta de 7h30 da noite, mas a casa estava escura, as portas trancadas e o carro da Andrea não estava lá. Ele bateu na porta, mas ninguém respondeu, então começou a ligar para ela, mas a garota não atendia o telefone. Pensando que ela poderia ter saído para resolver alguma coisa, o rapaz decidiu esperar. Isso continuou por meia hora, até que de repente ele recebeu uma mensagem dela. Andrea disse que seus planos haviam mudado e prometeu encontrá-lo no dia seguinte. No entanto, ela não disse para onde tinha ido, e todas as mensagens seguintes de Kenneth ficaram sem resposta. Durante todo o dia seguinte, Andrea também não entrou em contato com ele. Mas, a princípio, ninguém além de Kenneth percebeu seu desaparecimento. Considerando que ela havia se mudado temporariamente para a casa do tio e da tia, o pai de Andrea não deu muita importância ao fato de ela não ter entrado em contato com ele. Somente no dia seguinte, quando a filha não atendeu suas ligações, ele começou a se preocupar. O homem pediu a uma de suas parentes que fosse até aquela casa e ela foi até lá junto com Kenneth. Eles deram a volta na casa, olharam pelas janelas, mas ainda não havia ninguém lá. O pai também ligou para os amigos de Andrea e nenhum deles tinha tido contato com ela por mais de um dia. Assim, os familiares começaram a pensar que algo ruim poderia ter acontecido com a garota, por isso decidiram sair à sua procura. Os familiares de Andrea se dividiram em grupos e começaram a percorrer as cidades vizinhas, parques e outros lugares onde, em teoria, a garota poderia estar. Perto do entardecer, um de seus amigos avistou o carro de Andrea. Ele estava estacionado em um local deserto, próximo ao Parque Nacional, a alguns quilômetros da casa de seus parentes. As portas estavam abertas e as chaves não estavam lá. No entanto, não havia nenhum sinal da própria Andrea e seu pai decidiu procurar a polícia. Os policiais ligaram para o tio dela, que autorizou que arrombassem a porta de sua casa. Ao entrarem, os policiais desceram ao porão onde encontraram uma cena horrível. Andrea estava sentada em uma cadeira com um ferimento de bala visível na cabeça. O corpo foi entregue aos peritos médicos, que determinaram que a jovem morreu com um único tiro disparado a alguns metros de distância. Quanto ao momento da morte, Andrea foi assassinada 2 dias antes de seu corpo ser encontrado, justamente na noite em que ela planejava passar um tempo com Kenneth, mas de repente cancelou esses planos. Além disso, pelas marcas nas mãos da vítima, os peritos determinaram que elas foram amarradas com abraçadeiras plásticas. No entanto, no momento em que o corpo foi encontrado, elas já não estavam mais lá. Os peritos também observaram que elas foram removidas cerca de 6 ou 7 horas após a morte, o que era bastante estranho. Isso poderia indicar que o criminoso voltou àquela casa por algum motivo ou então permaneceu lá quase a noite toda.
Os policiais constataram que vários objetos desapareceram da casa, porém quase todos os itens de valor continuavam em seus lugares. O criminoso levou um frasco de perfume, um suéter, uma câmera, 3 facas, um rifle, munição e algumas dezenas de dólares. Ao mesmo tempo, ele deixou joias e até um pequeno pedaço de ouro maciço, que estava em um local bastante visível. Enquanto os peritos examinavam o local do crime, os policiais descobriram que Andrea tinha um namorado e foram até a casa de Kenneth. Ele contou a eles quando foi a última vez que a viu, além de fornecer sua amostra de DNA e impressões digitais. Os policiais pegaram as roupas que Kenneth usava naquela noite e revistaram sua casa, mas não encontraram nada suspeito lá. Apesar disso, os detetives o levaram para interrogatório e, com o tempo, começaram a se inclinar para a versão de que ele havia matado Andrea. Kenneth negou qualquer envolvimento e concordou em fazer um teste com polígrafo, que não detectou respostas falsas. Ele também contou que passou toda a noite de 14 de novembro com conhecidos, que poderiam confirmar seu álibi. Segundo Kenneth, depois que Andrea cancelou os planos deles, ele ficou chateado e pensou que a única razão para ela ter mudado de ideia sobre passar tempo com ele era porque ela planejava terminar com ele. No fim, ele foi para casa, colocou o telefone para carregar e escreveu para sua amiga dizendo que, ao que tudo indicava, Andrea estava prestes a terminar com ele. Por algum tempo, eles trocaram mensagens e, depois disso, Kenneth foi até a loja onde ela trabalhava. Lá, eles continuaram discutindo toda essa história e, no final das contas, a garota disse que ela e a amiga planejavam assistir a um filme naquela noite e convidou Kenneth para se juntar a elas. O rapaz chegou à casa delas por volta das 10 horas da noite, o que foi confirmado pelos depoimentos das 2 garotas, assim como pelos dados de geolocalização do telefone dele, que se conectou às torres mais próximas. Cerca de 20 minutos antes disso, ele também foi registrado pela câmera de vigilância de um posto de gasolina localizado entre a loja e a casa delas. Apesar de tudo isso, os policiais descobriram que naquela mesma noite alguém sacou $300 do cartão de Andrea. Isso aconteceu em uma cidade chamada Davidson, a 30 minutos de carro da casa do tio e da tia dela. Assim, o dinheiro foi sacado 7 minutos depois de Kenneth ter chegado à casa das amigas. Isso significava que ele fisicamente não teria como ter feito tudo isso, mas os detetives não se apressaram em riscá-lo da lista de suspeitos. Kenneth deixou a casa das amigas por volta da meia-noite e voltou para casa. No dia seguinte, ele tentou ligar várias vezes para Andrea, mas ela não atendeu. Então ele voltou à casa dos parentes dela por volta das 10 da manhã, bateu na porta, mas não havia sinais de vida lá dentro, e ele foi embora. O rapaz voltou para casa por volta das 11, o que foi confirmado pelos depoimentos de seus parentes e pelos dados de geolocalização. Ao mesmo tempo, mais $300 foram retirados do cartão de Andrea, desta vez em outra cidade, que ficava ainda mais distante. Os policiais também conseguiram uma gravação de uma câmera de segurança que registrou uma pessoa com o cartão bancário dela. No entanto, a qualidade da imagem não permitia identificar a pessoa. A única coisa que conseguiram distinguir foi que ele chegou em um utilitário branco. Apesar de tudo isso, os policiais não descartaram a possibilidade de Kenneth ter mentido sobre seu álibi e que amigos e parentes poderiam estar acobertando-o. Naquele momento, eles descobriram alguns fatos que os levavam a suspeitar de seu envolvimento. Em primeiro lugar, ele mesmo contou que foi até a casa de Andrea mais ou menos na mesma hora em que ela foi morta e ficou sentado no carro em frente à casa por cerca de meia hora. Em segundo lugar, quando amigos e parentes da jovem saíram para procurá-la na noite de 15 de novembro, Kenneth disse que não iria se juntar a eles, pois precisava trabalhar na manhã seguinte. Mais tarde, ele explicou isso aos detetives dizendo que passou o dia inteiro tentando encontrar Andrea, além de ter ligado para ela dezenas de vezes, mas ela não estava em lugar nenhum. Além disso, naquele momento ele nem pensou que algo ruim pudesse ter acontecido com a garota. O rapaz achava que ela tinha decidido terminar com ele e simplesmente estava o ignorando. Outro fato suspeito foi que Kenneth deu a um de seus conhecidos o endereço errado da casa dos parentes de Andrea. Essa pessoa saiu à procura dela e ligou para Kenneth para saber todos os detalhes. Ele contou que tinha visto Andrea pela última vez naquela casa e passou ao conhecido um endereço que ficava a cerca de 5 quilômetros do local real da casa. Isso foi bastante estranho, considerando que Kenneth passou vários dias naquela casa. Embora tudo isso não fosse uma prova direta de sua culpa, os detetives continuaram interrogando o rapaz, na esperança de obter uma confissão. No total, eles passaram mais de 10 horas interrogando-o e, no final das contas, a polícia anunciou que Kenneth havia confessado o que fez. Em sua confissão por escrito, o rapaz contou que foi até a casa de Andrea naquela noite e entrou na residência.
Descendo até o porão, ele viu o corpo da garota no chão e pensou que ela mesma tivesse feito aquilo. Então Kenneth decidiu encenar o ocorrido como um assassinato para que os parentes dela não descobrissem a verdade. Por isso, ele levou consigo alguns objetos que estavam jogados por perto. Sua confissão era curta e continha formulações vagas que não traziam nenhuma informação concreta. Nela também dizia que ele não matou Andrea, apenas encontrou o corpo dela. No entanto, os detetives acreditavam que tinham tudo o que precisavam, por isso o rapaz foi preso. Assim que os policiais lhe disseram que ele estava sendo acusado de assassinato, Kenneth imediatamente tentou retirar sua confissão. Ele afirmou que os policiais o pressionaram durante muitas horas, acusando-o de assassinato. No final das contas, quando ele já não tinha mais forças, os detetives disseram que, se ele apenas descrevesse como encontrou o corpo da garota, eles o deixariam ir para casa. No final, Kenneth acreditou neles, mas eles decidiram usar sua confissão como o principal argumento para provar seu envolvimento no assassinato. Kenneth também insistiu que os detetives o induziram ao erro repetidas vezes. Eles diziam que tinham provas irrefutáveis ligando-o ao assassinato e também o convenceram de que ele havia falhado miseravelmente no teste do polígrafo. Mas isso nem era o mais importante em toda essa situação. Aconteceu que seu avô pediu ao advogado dele para ir até a delegacia e ajudar Kenneth. Mas quando o advogado tentou descobrir onde exatamente o rapaz estava, um dos detetives simplesmente desligou o telefone e parou de atender suas ligações. Ele também avisou a todos os seus colegas para não informarem ao advogado o local onde Kenneth estava sendo mantido. No final, o advogado passou o dia inteiro entrando em contato com todos os policiais que conseguiu alcançar. Mas nenhum deles disse a ele onde exatamente o rapaz estava. O próprio Kenneth também não sabia de nada disso, por isso continuou conversando com os detetives a sós. Segundo o rapaz, toda a sua confissão foi basicamente repetida atrás dos policiais, só para que o deixassem ir para casa. Mas, na verdade, ele não fazia a menor ideia de que Andrea estava morta. Assim, menos de um dia após a descoberta do corpo, os detetives anunciaram que o culpado pelo assassinato havia sido detido e o caso foi encaminhado ao tribunal. Amigos e parentes de Kenneth se recusavam terminantemente a acreditar em seu envolvimento, mas naquele momento eles já não podiam fazer mais nada. Enquanto isso, a polícia praticamente interrompeu a investigação, acreditando que a confissão de Kenneth seria suficiente para uma condenação. Peritos do laboratório analisaram diversas amostras coletadas na casa, incluindo fragmentos de pele sob as unhas da vítima. Essas amostras de DNA pertenciam a um homem desconhecido, e a análise mostrou que elas definitivamente não coincidiam com o DNA de Kenneth. Mais tarde, os peritos encontraram outra amostra no carro da vítima, que pertencia ao mesmo homem desconhecido. Além disso, havia a questão do cartão bancário de Andrea. O dinheiro claramente foi sacado por outra pessoa, mas a polícia não tinha a menor ideia de quem poderia ser. Todos esses fatos indicavam claramente que Kenneth, muito provavelmente, não tinha relação com esse crime. No entanto, alguns dias após sua prisão, os policiais encontraram provas adicionais. Um dos oficiais abriu o saco com as roupas do rapaz que ele usava naquela noite e notou um fio de cabelo ensanguentado. O fio de cabelo foi enviado ao laboratório e os peritos determinaram que tanto o cabelo quanto o sangue pertenciam à vítima. No entanto, havia um problema sério com essa evidência. O cabelo foi encontrado nas calças do rapaz, porém nelas não havia nem mesmo os menores vestígios de sangue. O perito que analisou essa evidência concluiu que o cabelo caiu na roupa pelo menos algumas horas após o assassinato, pois, caso contrário, partículas de sangue certamente teriam atingido o tecido. O advogado do rapaz sugeriu que o cabelo poderia ter caído no saco por acidente, já que a polícia foi buscar os pertences de Kenneth apenas meia hora depois de o corpo ter sido encontrado. É possível que eles tenham levado esse cabelo involuntariamente e ele tenha caído nas calças do rapaz quando os policiais estavam colocando seus pertences nos sacos. O advogado de Kenneth também tentou excluir a confissão dos autos do processo, alegando que os policiais não o deixaram acompanhar seu cliente durante o interrogatório. Além disso, trechos da gravação do interrogatório desapareceram, nos quais, segundo o rapaz, os detetives praticamente lhe davam as respostas corretas para as perguntas. Esse processo se arrastou por 4 anos, até que, finalmente, o tribunal ficou do lado do promotor e manteve a confissão válida. Durante todo esse tempo, Kenneth ficou em casa, pois havia sido liberado sob fiança. No entanto, ele era obrigado a usar uma tornozeleira com rastreador GPS e não podia sair de casa sem autorização dos oficiais. O processo começou em 2015 e a acusação baseou-se em 2 fatos principais: a confissão de Kenneth e um cabelo da vítima em sua roupa.
Segundo a versão deles, o motivo do assassinato foi um roubo. Apesar de nenhum dos objetos roubados ter sido encontrado na casa de Kenneth e o cartão bancário da vítima claramente ter sido usado por outra pessoa. Ao mesmo tempo, o promotor também tentou convencer o júri de que o roubo foi forjado, já que as joias permaneceram intocadas. Assim, ele insistia simultaneamente que Kenneth cometeu o assassinato com o objetivo de roubo, porque precisava de dinheiro, e que o roubo havia sido forjado. Vale também ressaltar que a família do rapaz era bastante abastada, portanto ele não tinha uma necessidade urgente de dinheiro. Além disso, a acusação apontou ainda para outros fatos. Os peritos não encontraram nenhum sinal de arrombamento na casa, e Kenneth tinha uma chave reserva. Andrea lhe deu essa chave alguns dias antes de morrer, para que ele pudesse visitá-la a qualquer momento. No entanto, o rapaz insistiu que havia deixado essa chave em cima da cômoda na casa, quando saiu de lá 2 dias antes do ocorrido. Um amigo em comum, que estava com ele naquela noite, confirmou essa história, e os policiais realmente encontraram a chave exatamente naquele lugar. A defesa, por sua vez, apontou para várias inconsistências nesse caso e para o comportamento claramente não profissional da polícia. Além disso, eles destacaram que alguém roubou o carro da vítima e depois o abandonou a alguns quilômetros de casa. O pai de Andrea contou que esse carro tinha um problema. O óleo vazava constantemente no assoalho embaixo do banco do motorista, por isso as botas de Andrea estavam sempre sujas de óleo. Assim, esse óleo acabaria ficando nas solas de qualquer pessoa que estivesse dirigindo. Mas os peritos não encontraram o menor vestígio de óleo nas botas de Kenneth. E em resposta a isso, o promotor afirmou que Kenneth deveria ter um cúmplice, que ficou com os objetos roubados, levou o carro dela e usou o cartão bancário. Havia ainda outro problema. A polícia não conseguiu encontrar a arma do crime. Eles constataram que o rifle roubado da casa e a arma dos pais de Kenneth não coincidiam com a bala que matou a vítima. Por fim, a defesa declarou que os policiais ignoraram completamente outros possíveis suspeitos neste caso, pois desde os primeiros minutos da investigação, eles estavam convencidos do envolvimento de Kenneth. O advogado do rapaz apresentou sua própria lista com 5 nomes, e nela havia pontos bastante suspeitos. A primeira dessas pessoas era um conhecido em comum de Kenneth e Andrea, chamado Jeffrey. Havia vários motivos para suspeitar dele. Em primeiro lugar, foi ele quem encontrou o carro da vítima nas primeiras horas das buscas, mesmo estando bastante longe da casa. Em segundo lugar, no mesmo dia, ele ligou para Kenneth e começou a fazer perguntas sobre onde Andrea poderia estar. O estranho era que Kenneth nunca tinha dado seu número de telefone para ele. Além disso, a vítima anotou o número dele em um pedaço de papel e o deixou na mesinha de cabeceira, ao lado da qual mais tarde seria encontrado uma amostra desconhecida de DNA. Além disso, o rapaz tinha um carro parecido com o que foi flagrado pela câmera de segurança do posto de gasolina quando alguém sacou dinheiro do cartão da Andrea. O irmão da Andrea contou sobre mais um suspeito. Ele admitiu que tinha problemas com substâncias proibidas e que devia dinheiro a um traficante local. Segundo o irmão, essa pessoa sabia que Andrea havia juntado uma quantia considerável, economizando dinheiro do seu salário. Por esse motivo, o irmão acreditava que o traficante poderia tê-la matado para pegar o dinheiro que ele lhe devia. Outro suspeito era um rapaz chamado David, e a polícia soube dele após uma ligação do pai dele. O homem declarou a eles que seu filho poderia estar envolvido no assassinato de Andrea. Ele tinha antecedentes criminais relacionados a furtos de carros e agressões, e também se parecia com o homem que sacou dinheiro do cartão da vítima. No entanto, os policiais afirmaram que investigaram todos esses suspeitos, mas não encontraram nenhuma evidência que comprovasse o envolvimento deles. Após a conclusão do processo, o júri levou 2 dias para chegar a um veredicto e, no final, considerou Kenneth culpado de homicídio em 1º grau. O rapaz foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional, e seu advogado imediatamente entrou com um recurso. Primeiro, ele tentou anular a sentença com o argumento de que Kenneth escreveu sua confissão sob pressão e que não lhe foi permitido acesso a um advogado, mas o tribunal rejeitou esse pedido. Depois, ele começou a apontar que o rapaz foi considerado culpado não apenas de homicídio, mas também de roubo, embora a polícia não tenha encontrado nenhum dos itens supostamente roubados. Mas, mais uma vez, o Tribunal de Apelação recusou-se a tomar qualquer medida. No entanto, na 3ª tentativa, o advogado finalmente teve sorte. Ele se agarrou a um detalhe que mudava o rumo do caso. Descobriu-se que, nos formulários para os jurados, nos quais eles deveriam registrar sua decisão, havia um erro grave. Havia 2 itens de acusação: homicídio em 1º e 2º grau.
Na opção de primeiro grau, havia duas alternativas, culpado ou inocente, mas na de segundo grau, apenas a opção culpado. Assim, os jurados, na prática, não tinham a opção de declarar Kenneth inocente desse crime. Tudo o que eles podiam fazer era escolher o grau de culpa. O Tribunal de Apelação não pôde ignorar essa falha e, em 2018, foi marcado um novo julgamento para Kenneth. Durante esse período, ele chegou a passar 3 anos na prisão e só após a decisão do tribunal foi novamente liberado sob fiança. Desde então, o advogado de Kenneth trabalhou na busca de novas provas que levassem à captura do verdadeiro assassino. Ele tentou convencer a polícia a enviar as amostras de DNA existentes para uma nova análise e, em 2022, eles finalmente decidiram realizar uma investigação adicional. Naquele momento, o novo julgamento de Kenneth ainda não havia começado e ele continuava em casa sob fiança. Os peritos reexaminaram todas as amostras disponíveis do homem desconhecido, mas ele ainda não estava no banco de dados do FBI. Então eles escolheram a evidência com o perfil de DNA mais completo, que era uma bituca de cigarro encontrada em frente à casa. A amostra dele pertencia à mesma pessoa que as partículas de pele encontradas sob as unhas da vítima, portanto não havia dúvidas de que ele era o assassino. Essa bituca de cigarro foi enviada para a empresa Otram, que trabalha com genealogia genética. Em janeiro de 2023, os especialistas informaram à polícia que haviam encontrado um possível portador do DNA usando bancos de dados genéticos públicos para localizar seus parentes. Tratava-se de um homem de 42 anos chamado Chadwick Modley, que nunca havia aparecido nos materiais do caso. Os detetives descobriram que, na época do assassinato, ele morava em uma cidade vizinha, a 40 minutos de carro. Eles também solicitaram os dados de geolocalização do telefone dele de novembro de 2011 e viram que no dia do assassinato de Andrea, ele se conectou à torre próxima à casa dos tios dela nada menos que 23 vezes. Em 2023, ele morava em Utah, trabalhava como entregador de cargas e vivia em sua van. Os detetives entraram em contato com seus colegas desse estado e pediram que conseguissem discretamente algum objeto com o DNA de Chadwick, mas surgiu um problema. Na maioria das vezes, o homem estacionava sua van em áreas abertas, então os policiais simplesmente não conseguiam vigiá-lo. Os oficiais esperaram 2 meses, mas durante esse tempo não conseguiram obter nenhum objeto que pudesse conter o DNA dele. Então, decidiram agir abertamente e foram falar com ele, obtendo um mandado para coletar uma amostra genética do homem. Durante a conversa, ele negou qualquer envolvimento no assassinato, porém, mais tarde, os peritos conseguiram a tão esperada correspondência. O DNA de Chadwick estava debaixo das unhas da vítima, em seu carro e em vários lugares de sua casa. Além disso, eles revistaram o carro dele e encontraram um revólver lá. A perícia mostrou que era exatamente a arma com a qual Andrea foi assassinada. 2 dias após a primeira conversa, os policiais foram até Chadwick para prendê-lo, mas eles tiveram uma surpresa desagradável: o homem já havia fugido. 3 semanas depois, ele foi avistado em Montana, perto da fronteira com o Canadá, e foi preso. Algum tempo depois, ele deveria ser extraditado para Michigan, onde o aguardavam acusações de assassinato. No entanto, no caminho para o aeroporto, Chadwick conseguiu escapar da van policial, livrando-se das algemas e dos grilhões nos pés. Alguns dias depois, o xerife local avistou o homem por acaso enquanto ele remava um caiaque pelo rio, e logo ele foi preso novamente. Depois disso, Chadwick acabou sendo levado para Michigan e colocado na prisão até o início do julgamento. Também lhe foi negada a fiança, já que ele havia fugido da polícia 2 vezes. O homem declarou sua inocência e a promotoria começou a se preparar para o processo. Naturalmente, para a polícia local e o promotor, toda essa situação era extremamente desagradável. Por mais de 10 anos, eles tinham certeza de que Kenneth havia cometido esse crime, e a vida do rapaz foi praticamente destruída. Agora, porém, eles tinham uma pessoa ligada ao caso por provas incontestáveis, como o DNA e a arma do crime. Os policiais tentaram encontrar uma ligação entre Kenneth e Chadwick, pensando que eles poderiam ser cúmplices. No entanto, eles literalmente não tinham nenhuma ligação. O mesmo valia para Andrea. Ao que tudo indica, ela não conhecia o homem. Naquela época, ele tinha 32 anos, morava em uma cidade vizinha e não tinha nenhuma relação com a vítima. Ainda assim, apesar de tudo isso, ninguém se apressou em anular a sentença de Kenneth, e ele continuou em casa com a tornozeleira eletrônica. Além disso, a promotoria declarou que, de qualquer forma, pretendia realizar um segundo julgamento e provar que eles cometeram esse crime juntos. No entanto, o julgamento de Chadwick nunca aconteceu, pois, em fevereiro de 2025, ele decidiu aceitar a acusação sem admitir culpa.
Esse é um tipo específico de declaração no tribunal, que implica que o acusado se recusa a contestar as acusações, mas também não pretende se declarar culpado. O homem também afirmou que no momento do assassinato estava muito bêbado e não se lembra daquela noite. No entanto, ele não negou seu envolvimento. Vale também ressaltar que, durante essa audiência, ficou sabido que alguns policiais chegaram a considerar Chadwick como suspeito nas fases iniciais da investigação, mas por algum motivo ele não foi incluído nos autos do processo. E ao que tudo indica, os detetives não gastaram muito tempo com ele. Naquele momento, eles já estavam convencidos do envolvimento de Kenneth, apesar da incompatibilidade do DNA e da ausência da arma do crime. Após a confissão, Chadwick foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Ele também se dirigiu aos familiares de Andrea pedindo desculpas pelo que havia feito. Depois disso, o advogado de Kenneth voltou a exigir que as acusações contra seu cliente fossem retiradas. No entanto, o tribunal recusou-se a fazê-lo. O promotor afirmou que a sentença de Chadwick não muda nada e que eles ainda pretendem provar o envolvimento de Kenneth no tribunal. Apesar de tudo isso, Chadwick declarou abertamente que não conhecia Kenneth nem Andrea e que não tinha cúmplice. Apesar de tudo isso, a promotoria pretende iniciar o segundo julgamento de Kenneth em janeiro de 2026 e o homem continuará em liberdade sob fiança. Vale também ressaltar que, neste ano, o advogado dele contratou um perito renomado que confirmou que o cabelo da vítima encontrado nas calças de Kenneth claramente foi parar lá algum tempo depois do assassinato, e não há nenhuma chance de que ele tenha ido parar nas calças imediatamente após o crime. Considerando tudo isso, assim como a sentença de Chadwick, Kenneth tem todas as chances de conseguir a anulação da condenação. No entanto, sua vida está praticamente destruída. Ele passou os últimos 14 anos sendo acusado de assassinato, cumpriu vários anos de prisão e acabou trancado em sua própria casa. Mesmo que seja declarado inocente, ninguém poderá devolver a ele todos esses anos perdidos. Além disso, se ele quiser buscar justiça contra os policiais e outros envolvidos no caso que destruíram sua vida, Kenneth terá que gastar ainda muitos anos nisso, sem qualquer garantia de conseguir justiça. Compartilhe sua opinião sobre essa história nos comentários e não se esqueça de deixar um like neste vídeo se você gostou. Também recomendo que você se inscreva no nosso canal do Telegram, onde publicamos diariamente as notícias criminais mais interessantes do mundo todo, sem censura. Obrigado por assistir.